Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém, amados. Você crê, amados, que Jesus está trazendo um avivamento sobre nossas casas? Amém. Amados, Deus está trazendo um avivamento sobre a igreja de Cristo. Foi declarado muito isso aqui nesses dias e Deus colocou algo muito forte no meu coração. O avivamento dele vai chegar à igreja de Jesus. Está chegando, está chegando. E o que nós fizemos aqui no início do culto foi algo profético. Dobrar o seu joelho, você vai entender durante a mensagem. Dobrar o seu joelho, se render a Cristo. Amém? Quantos creem que o avivamento vai chegar sobre nossos lares? Amém? Em nome de Jesus. Amados, eu quero ler com vocês o livro de Jonas. Jonas 1, versículo 1. Livro de Jonas, os pequenos profetas, que foi um grande profeta. Jonas 1, versículo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém, amados? Então esse texto de Jonas é um texto muito conhecido, que a gente sempre ouve falar. No Ministério Infantil é ministrado muito essa história de Jonas, foi engolido pelo grande peixe, e Deus deixou ele em Nínive. E eu quero trazer algumas verdades que Deus ministrou ao meu coração nesse texto, nesse sentido de avivamento que nós temos esperado. Se nós temos esperado um avivamento da igreja, se nós temos esperado algo acontecer em Deus, nós precisamos ter algumas atitudes em Deus para que isso aconteça. E nós podemos aprender isso com esse povo que Jonas foi induzido a ministrar, a profetizar. Então nós conhecemos Jonas, ele foi um profeta do reino do norte de Israel. Então Israel ele se dividiu em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E Jonas ele foi um profeta naquela nação. Então Israel era o povo escolhido de Deus, que viria através dele a descendência de Jesus. Então Deus vinha de geração após geração, corrigindo o seu povo, traçando novas coordenadas. Então o povo se desviava, Deus levantava um profeta, Deus levantava mais um profeta e corrigia o seu percurso. E Jonas foi um dos profetas que Deus chamou com um chamado específico. Então a primeira vez que nós ouvimos falar de Jonas foi no próprio livro de Jonas, que nós acabamos de ler aqui, e ele tem um chamado específico de Deus em alertar o povo de Nínive com a destruição, que viria a destruição de Deus por causa de seus maus feitos. Então ele tem um chamado específico em Deus. Olha só que tremendo isso. Nós entendemos que nós também temos um chamado específico em Deus, como Jonas. Então muitas vezes a gente pode até viver uma vida, às vezes assim, Senhor, eu vou para a igreja, eu vou ouvir a Tua palavra, mas nós temos que entender que Deus tem derramado algo específico sobre nós. Então quando nós entendemos isso, nós vivemos de uma forma muito mais intensa no Espírito. Então o seu trabalho, você vai trabalhar, mas você sabe que Deus quer fazer algo específico através de você. Então aquilo não se torna mais uma rotina, aquilo não se torna mais algo comum, eu vou lá para trabalhar 30 dias e receber o meu salário, e no próximo mês eu vou fazer isso de novo. Não, isso se torna um propósito dentro de você. Então nós temos que viver uma vida entendendo que Deus tem algo específico para nós. Então se nós vamos para o mercado, Deus tem algo específico naquele lugar. Se nós vamos trabalhar em um determinado lugar, Deus nos leva, Deus tem algo específico naquele lugar. Então Deus te chamou com um propósito específico, como Ele chamou Jonas. Então Jonas tinha um propósito, ele disse, você vai repreender aquele povo.
eles têm feito o que é mal aos olhos do Senhor, e eu quero trazer algo sobre aquele povo, eu tenho uma promessa sobre aquele povo. Então nós conhecemos a história, Jonas recebe esse chamado, e logo no capítulo 1, Jonas, ele teme, e ele foge daquele lugar, ele foge, e ele não quer ir pregar para aquele povo, ele não quer pregar a palavra de Deus para Nínive. E Nínive, quem era esse povo de Nínive que Jonas estava tão apreensivo, que Jonas não queria pisar naquela terra? Amados, a edificação de Nínive, ela se deu em Gênesis 10, 11, olha só, lá em Gênesis já nasceu o povo de Nínive, e diz assim, Gênesis 10, 11, dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote ir Calá. Então, Gênesis 10, nós podemos notar o fundamento de onde Nínive surgiu. Então, ela surgiu através de um descendente de Noé. Então, Noé veio a inundação do mundo, Noé desceu da sua arca, eles começaram a povoar a terra. Então, dessa descendência de Noé veio Nimrod, e esse Nimrod, o nome dele significava poderoso caçador diante da face do Senhor. Então a Nínive, ela foi habitada por esse povo. Olha o propósito de Deus diante daquele povo de Nínive, descendentes de Noé. Então era um povo que conhecia a palavra de Deus, era um povo que tinha ouvido falar do amor de Deus, era um povo que viveu o pós-dilúvio. Então eles viram os seus descendentes contarem a palavra de Deus se cumprindo. Então esse povo era um povo de Deus, mas aqui no livro de Jonas, Nínive, ela é apresentada de uma forma totalmente diferente. Então muitos e muitos anos se passaram, e agora nós vemos Nínive um povo corrompido, um povo idólatra, um povo que está contra os princípios de Deus. Então o povo de Nínive, ele começa a se corromper nesse percurso, e chega a um extremo, onde Deus levanta um profeta e diz, você precisa mudar o percurso dessa nação, você precisa trazer uma palavra de vida, você precisa ser resposta para esse povo. Como eu disse aqui, nós somos resposta de um povo. Eu não sei se talvez você é resposta desse povo aqui de Indaial, ou de uma nação não alcançada, que Deus quer te levar, mas você é resposta para vidas. Nós carregamos a palavra de vida eterna. Então quando nós recebemos essa água viva, não podemos mais caminhar de uma maneira simples, de uma maneira comum, mas entendendo que nós somos respostas. Então, amados, Nínive, ela estava ligada agora a culto a Instar, é uma deusa da fertilidade e da guerra. Então essa deusa, por causa de eles adorarem esse Deus, essa deusa da guerra e da fertilidade, eles se tornaram um povo cruel. Então o amor de Deus foi sendo esfriado em seus corações, e eles começaram então a querer conquistar mais territórios. Então com isso surgiram muitas guerras. Os ninivitas, eles também adoravam outros deuses como Nabu e Noroque. Então tudo deuses ligados à guerra, à prostituição. É um povo que se corrompeu diante de Deus. Então eles ficaram conhecidos na história por causa da sua crueldade, como eu disse aqui, adorando essa deusa da fertilidade e da guerra. Então eles incutiram isso na sua cultura, totalmente fora daquilo que Deus tinha para eles. Mas agora eles começaram a conquistar territórios, e com isso eles ganhavam com a força do seu braço, diferente dos povos de Israel, que iam na força de Deus. Como nós vemos, Deus levanta Davi para ir contra um exército que estava vindo para maltratar o povo de Israel, para massacrar o povo de Israel. Então Deus levanta Davi com uma pedra, e ele derruba aquele gigante. Mas diferente dessa realidade, o povo de Nínive estava corrompido diante de Deus. Então era um povo mau diante dos olhos do Senhor. Nós podemos ver outros relatos da crueldade do povo de Nínive lá no livro de Naum 3, 1, 7, que diz assim, ai da cidade sanguinária. Eles eram conhecidos como cidade sanguinária. Olha o nível que eles estavam vivendo. Viram grandes coisas do Senhor, eram descendentes de Noé, e agora estavam sendo conhecidos como cidade sanguinária. Olha onde eles chegaram. E diz assim, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo
as suas vítimas. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrará quem a console? Amados, eles eram um povo sanguinário, um povo que estava longe do Senhor, um povo que estava distante do Senhor. A pior coisa é nós nos afastarmos do Senhor. Quando nós entramos na presença dEle, recebemos grandes coisas, mas a partir do momento que a gente sai disso, como o povo, era um povo escolhido do Senhor, um povo que recebeu uma promessa, um povo que era da descendência de Noé, mas eles se afastaram, eles se tornaram um povo terrível. Então eles eram conhecidos como sanguinários. E alguns registros históricos, podemos ver no decorrer da história, os ninivitas, eles se orgulhavam de executar suas vítimas e expor seus corpos traçalhados perante a rua, para que as pessoas sentissem medo, como nós lemos aqui em Naum. Eles fugirão desse povo, eles sentirão medo. Entre outras práticas, só para a gente entender a cultura dos ninivitas, que eles estavam vivendo naquele momento, era furar os olhos das pessoas, enforcar vivos e arrancar parte de seus corpos. Era terrível. Então eles tinham seus prisioneiros, onde eles conquistavam suas terras, eles praticavam crueldades, e esse povo ele estava sendo conhecido por sua desonestidade, sua arrogância, sua prostituição. Era um povo que estava longe dos caminhos do Senhor, longe daquilo que Deus tinha pensado para ele. Deus estabeleceu grandes coisas para as nossas vidas, Deus estabeleceu grandes planos para as nossas vidas, e somente nós podemos impedir com que isso aconteça. Nem demônios, nem principados. O salmista ele diz assim, quem poderá me afastar da tua face, Senhor? Quem poderá me afastar do seu amor? Ninguém pode nos afastar do amor dele, somente nós mesmos. A Bíblia diz assim, se eu descer no mais profundo abismo, lá tu estás, Senhor. Se eu subir na mais alta montanha, lá o Senhor também está. Para onde fugirei da tua face? Nada pode nos afastar do seu amor, nada pode nos afastar daquilo que Deus quer para nós, somente nós mesmos. Paulo, ele viveu uma vida tremenda diante de Deus, após perseguir muitos cristãos, após ter um encontro com Jesus, ver Jesus e ter uma mudança de vida. Paulo foi lançado numa cadeia, preso. Eles acharam que eles podiam prender, eles achavam que podiam parar Paulo com grades, mas ele decidiu não parar. Ele levantou sua mão, ele adorou a Jesus naquele lugar, e as cadeias se abriram, as correntes se quebraram, o carcereiro se converteu por causa do seu testemunho. Amados, uma doença não pode parar você, uma dificuldade não vai parar aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, quando nós conseguimos ter essa visão de Deus, nada pode me parar, nada vai parar aquilo que Deus tem para mim. Então, uma circunstância, uma pedra que se levanta diante de você, amados, é mais uma coisa que você vai usar para se reerguer diante de Deus, um altar para você construir diante dEle. Então esse povo, amados, estava corrompido, longe daquilo que Deus tinha para eles, porque eles se corromperam no seu coração, adoraram outros deuses. Então Deus levanta o grande profeta Jonas para corrigir o percurso desse povo. Ele tinha uma grande missão: corrigir o percurso de um povo que estava muito longe do Senhor. Jonas 1, versículo 1 e 2, como nós lemos: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ou seja, você vai ir contra essa cidade, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia daquele povo subiu até o Senhor, cheirava mal as narinas do Senhor. Mas nós servimos um Deus de amor, nós servimos um Deus de um amor imensurável, amados. Ele nos alcançou, Ele nos tirou do lamaçal, Ele nos tirou do mais podre pecado, Ele nos trouxe, Ele coloca vestes novas sobre nós. E esse Deus de amor, Ele expressou isso com esse povo. Deus, isso subiu
as narinas do Senhor, mas o Senhor poderia ter mandado fogo como fez Sodoma e Gomorra, mas Deus tinha algo com aquele povo. Então Deus levanta esse profeta. E amados, muitas vezes a gente pensa assim, talvez Jonas estava com medo de ir para lá por causa da crueldade daquele povo. Mas se nós pararmos para analisar o livro de Jonas, amados, Jonas ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo, porque ele sabia que nada podia parar a sua promessa. Se Deus tinha falado para ele, ele ia lá e ele ia cumprir, ele ia pregar. Então ele tenta fugir, e essa história que nós conhecemos, ele é engolido por um peixe grande, e esse peixe coloca ele lá em Nínive. E talvez ele não queria pregar porque ele disse, Deus, eles não merecem a tua graça, eles não merecem o teu perdão, mas Deus diz, não, você vai lá, você vai pregar para aquele povo, porque eu tenho algo grandioso para ele. Amados, nós não merecemos a graça do Senhor, nós não merecemos o seu infinito amor, mas Ele está pronto para derramar isso sobre nós hoje. Ele está pronto para derramar da sua misericórdia. Ele está pronto para levantar alguém para falar com você. Ele está pronto, Ele está falando com você hoje, porque Ele te ama. Ele nos ama. Jesus expressou isso na cruz. Nós não precisamos de mais provas do que Ele já fez por nós. Nós só precisamos receber desse maravilhoso amor. Então nós vemos, Jonas talvez tenha um coração, ó Deus, podia descer fogo sobre aquele povo, sobre aquele povo ruim, aquele povo maldito, mas Deus disse, não, eu sou um Deus de misericórdia, eu vou salvar essa nação. Amados, Deus sempre tem um plano de redenção para as nossas vidas. Ele sempre tem um plano de redenção. Ele me encontrou um dia, quando ainda namorava com minha esposa, num quartinho, sentado numa cama, e eu disse, Jesus, eu te aceito e reconheço como meu Senhor. E a partir daquele dia, o plano de redenção, ele entrou em ação na minha vida, e a minha mente foi transformada, porque eu recebi desse amor maravilhoso. E ele vem com esse plano em nossas vidas, amados, dia após dia. Esse plano de amor, esse plano de nos trazer para perto dEle. Amados, Nínive estava a caminho da destruição quando Deus levanta Jonas. Levanta ele para ser um divisor de águas naquele povo. Deus levanta Jonas, amados, para trazer avivamento sobre aquele povo, para eles voltarem atrás e verem de onde eles vieram, que eles vieram da graça de Deus, da graça onde Deus viu Noé e viu que ele era um bom homem, e disse, eu vou preservar você e sua casa, e eu vou fazer um novo povo. Então eles precisavam ter os seus olhos voltados a Cristo novamente. Então Deus levanta Jonas para trazer um avivamento para aquele povo. Então Jonas vem e ele prega aquele povo para que eles se arrependam. Então ele decide obedecer à voz de Deus após navegar um pouco na barriga de um grande peixe. Eu preciso pregar, eu preciso cumprir aquilo que eu fui chamado, eu preciso exercer aquilo que eu fui chamado. Então Jonas ele prega, arrependei-vos. Arrependei-vos é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que vai trazer avivamento para aquele lugar. Amados, a mensagem de cruz, ela não é uma mensagem, seja como você é, fique assim para sempre, e você vai para o céu. Não, Jesus teve que entregar a sua vida por nós. Por que nós vamos viver de qualquer maneira? Por quê? Se Jesus entregou, Deus entregou o melhor dele por nós. Jesus, ele renunciou a sua vida, muito mais do que isso, ele renunciou a sua glória. Ele disse, Senhor, eu não quero mais ser chamado Filho de Deus, mas eu quero ser servo, eu quero servir aqueles que estão lá na terra precisando de redenção, precisando de salvação, precisando de um novo rumo. Jonas 3:4, amados, diz assim, ó: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será advertida. Muitas versões dizem, Nínive será destruída, por causa de suas ações, de suas atitudes. E aqui, amados, eu quero trazer algumas atitudes, para que o avivamento venha sobre nossa vida. Algumas atitudes que nós temos que ter. Eu quero atentar para esse povo de Nínive,
que recebeu algo de Deus, recebeu uma palavra dura do Senhor, mas que tomaram atitudes, que o avivamento do Senhor veio sobre eles. O avivamento do Senhor desceu sobre aquele povo, porque Deus se atentou para aquele povo. Primeira atitude, amados, ouvir o que o Senhor tem para nós. Jonas 3:5, versículo 5 diz assim, os ninivitas creram e Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se pano de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas creram em Deus. Amados, eles ouviram a profecia, eles creram. Deus quer nos levar a ouvir ao Espírito Santo, para que a gente possa crer, para que a gente possa acessar o avivamento que está por vir neste tempo. Apocalipse 3:13 diz assim, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. E no versículo 13 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amados. O Espírito Santo está aqui, Ele está falando aos nossos corações, Ele está bradando que Ele quer avivar nossas vidas, Ele quer avivar um povo, Ele quer avivar nossa família, Ele quer avivar uma cidade, e para que a gente viva isso, a gente precisa ouvir a sua voz, nós precisamos ouvir o que Ele tem dito para nós. João, quando profere essa palavra, amados, o povo, ele estava numa perseguição terrível. Então ele era um dos últimos discípulos que estava vivo, e ele diz assim, vocês vão ver grandes coisas. E ele começa a encorajar o povo de Deus, vocês não podem desistir. Ele começa a mandar cartas para as igrejas, ele disse, vocês vão ver grandes coisas, vocês vão ver o nome de vocês escrito no livro da vida, mas vocês não podem parar, vocês não podem desistir. Ouça o que o Espírito Santo está falando para vocês. E esse é um tempo, amados, de abrirmos os nossos ouvidos. Deus quer falar conosco. Jesus, quando orava, ele orava porque ele precisava ouvir o Espírito Santo, e assim ele fazia a vontade do Pai, como ele fez a oração em Getsemane, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor, mas a tua vontade seja feita. Este é um tempo, amados, de ouvirmos a voz do Espírito Santo, e entendermos onde ele quer nos plantar, o propósito que ele quer cumprir através de nós, o avivamento que ele quer trazer através de nós. Porque se nós somos simplesmente um poço que recebe água e não tem nada para ofertar, nós não estamos cumprindo o propósito que Ele nos chamou. Nós temos que ser uma fonte que jorra água viva, uma fonte que eu recebo essa água e eu vou dispensar isso na vida do meu irmão, na vida dos meus familiares, onde eu trabalho. Eles vão notar que tem água viva dentro de mim. Amados, Estevão teve uma passagem rápida na Bíblia, mas que marcou uma história. Atos 7, 55 e 58 diz assim, mas ele, saindo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e o expulsaram da cidade e apedrejaram. Estevão estava dizendo, após receber o Espírito Santo, vocês precisam desse Espírito Santo, vocês precisam de vida, vocês precisam de uma nova vida, vocês precisam conhecer a Jesus. E as pessoas tapavam os seus ouvidos, para não ouvir o que o Espírito estava dizendo, o que o Espírito Santo estava dizendo através de Estevão. Amados, esse é um tempo de nós ouvirmos o que Ele tem para nós, que os nossos ouvidos espirituais sejam rasgados essa noite,
sim, para que a gente possa ouvir em alto e bom som a voz do nosso amado, a voz doce do Espírito Santo, dizendo onde Ele quer nos levar, como Ele quer nos conduzir, aquilo que Ele quer fazer em nós, aquilo que Ele quer fazer através de nós. Tudo isso nós temos disponíveis, amados. O tecido que cobria os nossos ouvidos foram rasgados, e esse tecido, amados, é o véu que separava no Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha um véu que impedia o povo de entrar no Santo dos Santos, e esse véu foi rasgado por Jesus. Esse tecido que cobria a nossa audição foi rasgado. Agora nós temos livre acesso a Deus, nós temos livre acesso através do seu Espírito Santo, de chegar diante dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, e ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: vai, eu te envio, vai, eu sou contigo, vai, não desista, vai, não desanime. Amados, Deus quer te direcionar. O véu se rasgou de cima a baixo. Jesus disse: vai, agora você pode entrar no Santo dos Santos. Isso não vai ser mais um privilégio para poucos, mas vai ser um privilégio para aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Aqueles que me buscarem em espírito e em verdade vão me ouvir, vão ouvir a minha voz, e serão chamados meus filhinhos. Meus filhinhos, Ele nos faz filhos de Deus, não sacerdotes, não somente pastores, profetas. São dons que Ele derrama sobre nós, mas muito mais forte do que isso, filhinhos. Nós somos filhos desse Deus maravilhoso. Então que os nossos ouvidos sejam abertos nesses dias, como os ninivitas tiveram seus ouvidos, ouviram a profecia e creram no seu coração. Muitas vezes nós pregamos, nós lemos a Bíblia, mas não cremos. A palavra é viva. Quantas vezes eu já li sobre esse texto, mas Deus trouxe coisas novas. Por que isso? Porque a palavra dele é viva, ela é uma fonte a jorrar do trono de Deus, e nós estamos aqui para ouvir a sua voz, e dizer: sim, Senhor, eu aceito, sim, Senhor, eu quero isso que tu tem para mim, Jesus, eu quero viver um avivamento na minha casa, eu quero, Jesus. A segunda atitude, amados, eu vou ser breve, a segunda atitude para o avivamento é o arrependimento. Aquele povo precisava se arrepender, porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, após ouvir a voz de Deus, o povo de Nínive teve uma atitude. Eles tomaram uma atitude, como nós lemos aqui. Eles se vestiram de panos de sacos, eles começaram a clamar a Deus, eles começaram a orar que Deus tivesse misericórdia a favor deles. Então eles tiveram uma atitude nas suas vestes, naquilo que trazia aparência para eles naquele tempo. Como eu disse, eles eram um povo que estavam mergulhados na avareza, um povo que estava desviado diante de Deus. Então eles usaram suas vestimentas como um símbolo para mostrar o que eles estavam fazendo. E, amados, a palavra de Deus, ela nos traz várias passagens da Bíblia que nos mostram pessoas tendo atitudes com suas vestes, porque tornava isso público, entende? Quando nós confessamos a Jesus, quando nós decidimos descer as águas do batismo, nós tornamos isso algo público. As pessoas conseguem visualizar o que nós estamos fazendo. Nós confessamos Jesus diante de Deus e diante dos homens. Então, nesse momento, o povo estava tornando isso público, como o sumo sacerdote fazia também em muitos casos. Chegava ali, ele precisava, o povo tinha se corrompido, o povo tinha pecado, então ele chegava muitas vezes, rasgava suas vestes, dizendo: olha só, Deus, eu estou aqui me arrependendo, Jesus. Ele dizia o que? O sumo sacerdote rasgava suas vestes em forma de indignação. E é isso que esse povo fez, amados. Eles queriam mostrar para que outros vissem. As pessoas iam ver eles vestidos daquela maneira, e eles diziam: o que está acontecendo? Eu preciso saber. É um avivamento, eu quero participar. Me empresta um pano de saco aí, me empresta que eu também quero participar disso. Então, amados, diante da profecia, o povo ele tem uma atitude, ele tem uma ação diante de Deus, porque ele quer experimentar isso de Deus, ele quer viver um novo tempo em Deus. Atos 3:5, em Jonas 3:5, diz assim: os ninivitas creram em Deus,
proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então eles se vestiram de pano de saco, eles tiveram uma atitude, eles declararam isso diante do povo, o seu arrependimento, para que talvez Deus mudasse a história deles, para que Deus não destruísse aquele povo. Amados, a expressão pano de saco e cinza, que aparece, muitas vezes na Bíblia, nós lembramos de Jó, quando perdeu tudo que ele tinha, então ele se veste com pano de saco, se joga em meias cinzas, se coça com cacos de telha. Ela é muitas vezes utilizada dentro das passagens, e é uma tradição judaica, como eu falei para vocês, de tornar algo público, de revelar aquilo que eles estão passando. Então, pano de saco ou cicílio, ele era um tecido grosseiro e resistente, feito de pelos de cabra ou de camelo. Então era um tecido que não tinha muita formosura, era algo que não expressava beleza. Então eles utilizavam esse tecido para conter cereais, objetos e alimento em geral. Então era algo comum, talvez qualquer pessoa tinha um desses recipientes, um pano de saco. Então eles resolviam pegar esse pano de saco em forma de humilhação diante de Deus, de reconhecer aquilo que eles precisavam. Era um tecido da mais baixa qualidade, então eles estavam representando a humilhação, reconhecendo, dizendo: Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Amados, esse povo, ele teve uma atitude de prontidão, ele agiu quando ouviu a profecia. Eles entenderam que Jonas era um profeta de Deus, então tiveram uma atitude pronta diante de uma promessa, diante de uma palavra lançada. Mas o rei, amados, ele vai além disso. Então o povo se veste de panos de sacos, mas o rei, ele vai além. Versículo 6 diz assim, quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se de seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. As cinzas são o pó do resultado da queima de alguma coisa, então não serve mais para nada. Então, além de vestir os panos de saco, tirar suas vestes reais, ele se joga em meia cinza, dizendo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Esse povo precisa da tua misericórdia. Amados, essa é a atitude que Deus espera de nós, de muitas vezes nós tirarmos nossas vestes reais, dizer: Senhor, eu não sou um super crente, eu não sou um super herói, eu não tenho superpoderes, mas eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua compaixão. Olha para mim, Senhor. Zaqueu estava desesperado para chamar a atenção de Jesus. Ele subiu numa árvore e disse: Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus, e Jesus chama ele: enxergue e vê Zaqueu. Amados, chame a atenção do nosso rei essa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui o meu coração, olha o que eu sou, Jesus. Como Naamã tirou suas vestes cheio de lepra, mas obedecendo uma palavra, e algo aconteceu na sua vida. Ele foi curado de sua lepra, foi curado daquela doença que estava arraizada em sua pele, que ia trazer morte para ele, mas ele obedeceu, ele teve uma atitude. Amados, quando ele senta ao pó, ele estava reconhecendo sua insignificância, e ele estava devolvendo sua glória para Deus. Aquele povo era um povo descendente de Noé, era um povo de Deus, e eles roubaram a glória de Deus. E quando ele senta ao pó, ele diz: Senhor, a glória seja tua, eu não sou o rei, tu és o rei dessa nação. Quando nós nos dobramos a ele, amados, nós reconhecemos, nós devolvemos a glória para Deus, reconhecemos: eu não sou nada, Jesus, eu não sou nada sem a tua presença. Senhor, o que seria de mim se eu não tivesse te conhecido? O que seria de mim, Jesus, se eu não tivesse te encontrado? Então esse é um tempo, amados, de nos lançarmos diante dele. No início aqui da conferência de missões,
eu estava orando ali e eu vi a igreja inteira ajoelhada numa visão. E veio muito o que nós fizemos hoje à noite aqui, amados, de joelhos diante do Senhor, prostrados, reconhecendo, dizendo: Senhor, eu não sou nada sem Ti, Jesus, me perdoa porque eu sou falho, muitas vezes esqueço do que Tu fez por mim na cruz, e erro de novo, mas o Seu amor me alcança, a Sua graça me alcança, o Seu amor me apanha, e eu sou abraçado, eu sou reerguido novamente. Amados, a missionária que falou uma palavra muito forte, que veio de encontro àquilo que eu vi, as pessoas ajoelhadas diante do Senhor, as pessoas se prostrando diante de Deus. Ela disse assim, não tem um avivamento sem arrependimento. Não vai acontecer um avivamento em Israel se o povo não se arrepender. Mas, amados, essa história começa com poucos. Algumas pessoas se ajoelham ali, começam a vestir panos de saco e se arrepender. De repente já chega ao coração do rei, e ele se arrepende também, e ele já lança um decreto de se todo mundo vai se arrepender. Ele disse: todos vão se vestir de panos de sacos, até os animais, e o povo vai alcançar a beneficência de Deus, o povo vai alcançar a graça de Deus. Amados, esse avivamento pode começar hoje através de nossas vidas. Eu vejo em Dael prostrado dizendo: só o Senhor é Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. E isso vai começar de onde, amados? Daqui, da igreja que serve a Cristo, das igrejas que se dobram diante de Jesus, sendo o corpo de Cristo, que decide dizer assim: Jesus, me perdoa, eu quero, Senhor, alcançar o Teu favor. E aí Deus vem com o Seu favor diante de nossa cidade, porque nós alcançamos a Sua graça. Amados, depois de um grande esforço, o povo de Israel, que ele passou na edificação do templo de Salomão, eles reconstruíram o templo. Na época de Salomão, eles trouxeram os utensílios, ele reconstruiu. Deus lançou uma palavra sobre Abraão. Ele disse: vocês vão receber na minha presença de novo, porque esse povo estava corrompido, mas tem uma restrição. Deus pediu algo para eles, tem uma condição para que a minha presença se faça de novo nesse templo. E olha só um texto que nós lemos muitas vezes, 2 Crônicas 7,14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aquele povo estava precisando da presença de Deus. Não adiantava reconstruir um templo lindo de Salomão com muito ouro, muita prata, se a presença dele não estivesse lá. Então Salomão clama a Deus, e Deus diz: sim, vocês precisam se arrepender, aí sim eu vou estar lá, eu vou olhar para esse povo, eu vou curar essa terra. Amado, Jesus quer curar a nossa casa, Jesus quer curar essa cidade, Jesus quer curar nações, e Ele vai usar isso através de nossos joelhos, através do arrependimento que vem brotando de dentro do nosso coração. Se levante e reconstrua o altar. Aquele povo estava com o altar quebrado, deixaram os milagres, deixaram os ensinamentos de Deus, esqueceram do que Deus fez através da vida de Noé, e se corromperam. Mas naquele momento eles estavam dizendo: Senhor, eu quero reconstruir esse altar de novo, eu quero voltar a adorar a esse Deus, ao único Deus maravilhoso. Não é aqueles deuses que eles estavam servindo, como nós lemos aqui, a deusa da guerra, que trazia guerra. Não, mas agora eu vou servir ao Senhor dos exércitos, o Rei das nações, o Deus que está sobre todos os deuses, o Deus que está sobre todas as coisas. Reconstruir o altar. Muitas vezes é necessário a gente derrubar alguns altares, para que o altar de Deus seja reconstruído. Amados, meu filho teve um sonho lindo, minha esposa contou, quando ele acordou pela manhã. Ele tem 4 anos, e foi algo tremendo, algo revelador.
E ele disse, ele chorando, ele contou para minha esposa, ele disse assim: mãe, eu estou triste. Daí ela disse: por que aconteceu, filho? Eu vi Jesus pregado numa cruz, e o mal queria apagar a sua memória. E ele contando, chorando, ele disse: o mal queria apagar a memória de Jesus. E Jesus dizia assim na cruz, bem desse jeito, ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Ele falou nessas palavras, amados. O mal queria apagar a memória de Jesus. Sim, esse era o plano de Satanás. Ele pensou que pregando Jesus na cruz era o fim, mas Jesus desceu à profundeza do inferno e tomou a chave da morte de Satanás, e ele venceu por nós, ele venceu, amados. E o que nós vamos fazer agora, amados? Nós vamos pregar até que Ele venha, nós vamos anunciar o reino de Deus até que Ele venha, nós vamos anunciar o arrependimento até que Ele venha, nós vamos anunciar a palavra de Deus até que Jesus venha nos buscar. Aleluia! Não pare, amados, pregue até que Ele venha, pregue até que o avivamento desça sobre sua casa. Ore e se arrependa até que o avivamento chegue na sua casa, no seu lar. Dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu preciso do teu avivamento, até que o avivamento chegue sobre nossa cidade. A memória de Jesus não será apagada, porque nós estamos aqui, nós fomos enviados por Ele para pregar o seu amor, para anunciar o reino de Deus. Jesus disse: vai, vocês vão anunciar o reino dos céus, até que eu venha, até que eu volte para buscar vocês para mim. Aleluia. Romanos 14:11 diz assim, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Eu me rendo hoje, amados. Eu decido me render hoje. Eu decido dobrar os meus joelhos hoje. Eu não quero dobrar o meu joelho somente quando eu ver Jesus nos céus, e aí talvez o meu pensamento vai ser: ai de mim, porque Jesus voltou. Não, mas quando Jesus voltar, os meus joelhos já estarão dobrados, e aí Ele vai me levantar e Ele vai me levar com Ele. Então eu decido dobrar os meus joelhos hoje, eu decido me arrepender hoje, para que quando Ele venha sobre as nuvens eu possa me alegrar, e eu não possa me desesperar porque Ele está voltando, mas eu possa me alegrar. Eis que o meu noivo vem. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Ele está às portas. Ele está às portas, e eu quero aguardar o meu noivo com os meus joelhos dobrados, com minha lamparina cheia de azeite, derramando da água viva. Que o avivamento venha sobre sua casa hoje, que o avivamento de Deus venha sobre nossa igreja, que o avivamento de Deus venha sobre a igreja de Cristo nessa terra, que nós possamos desfrutar desse avivamento, que nós possamos vivenciar o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Jonas 3:10. Então o povo clamou, o povo chorou, o povo disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus diz assim: eles se arrependeram, e não só se arrependeram, ele converteu, eles saíram das suas práticas, eles tiveram uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente. Agora eu posso restaurar o altar. Esse amor do nosso Deus é maravilhoso. Ele quer nos alcançar hoje, amados. O seu amor quer nos alcançar hoje. Jonas, como eu disse para você, talvez ele não queria pregar, porque ele queria que Deus destruísse aquele povo.
Então ele se afasta depois de pregar e fica olhando, aí vamos ver Deus descer com fogo do céu, agora vai consumir esse povo. Ele prega, faz aquilo que Deus manda e se afasta. E aí Deus vem falar com ele. Cresce um pé de abóbora e tinha muito sol, então esse pé de abóbora cobre a cabeça dele. E ele, obrigado Senhor por esse pé de abóbora, porque está trazendo refrigério à minha alma, é porque ele tinha desejado a morte. Então quando ele acorda, vem alguns vermes e comem aquele pé, e ele diz, Senhor, por que tu permitiu isso? Você plantou esse pé que cobria, que trazia refrigério à minha cabeça, agora o Senhor permite que ele é destruído. Aí Deus fala com ele e diz, você tem misericórdia desse pé de abóbora? Ele diz, sim, e eu tenho muito mais misericórdia pelo meu povo. E Jonas entende aquilo, para que ele tinha vindo, que era para transformar uma nação, ser resposta de Deus, para um povo que clamou, um povo que se ajoelhou e disse, Senhor, eu me arrependo. Então nós olhamos para Nínive com um olhar, meu Deus, que povo terrível, mas eles tiveram atitudes que alcançou o coração de Deus, eles tiveram atitudes que chamou a atenção de Deus, porque eles pararam para ouvir a sua voz, eles pararam para ouvir aquilo que o Senhor tinha para eles, e dobraram seus joelhos, se humilharam diante de Deus, e reconheceram, e devolveram a glória para o Senhor. Deus quer trazer esse avivamento sobre nossas casas, amados, hoje que a gente possa ter essa atitude que o povo ninivita teve, de olhar e reconhecer, dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua graça. Fique de pé essa noite. Através de sua vida, amados, eu profetizo, nós vamos ver um povo se render. Através de nossas vidas, nós vamos ver o avivamento que Jesus vai trazer sobre essa cidade. Sim, Senhor, através da sua atitude, amados, esse avivamento já está aqui, já foi derramado em Atos, quando Jesus disse, eu vou enviar a promessa, e eles estavam todos reunidos numa casa, e veio como um vento impetuoso, e encheu todos que estavam reunidos naquele lugar. O Espírito Santo veio, e entrou nos seus corações, e eles foram cheios, estavam prontos para anunciar a palavra, estavam prontos para exercer um avivamento. Pedro, cheio do Espírito Santo, após receber a descida do Espírito Santo em Atos, sai e prega o Evangelho com ousadia, dizendo, convertam-se, arrependam-se, e 3.000 almas se convertem, porque o avivamento estava ali, agora é muito mais fácil, amados, é muito mais fácil, nós carregamos a palavra de vida, nós carregamos a palavra que liberta, nós carregamos a palavra que traz vida aos corações, nós carregamos a palavra, nós carregamos o poder de Deus, nós carregamos o poder que é o Espírito Santo, e através dele nós vamos ver milagres, nós vamos ver maravilhas, mas nós precisamos correr para os pés de Jesus, correr para a cruz, e dizer, Senhor, eis-me aqui, como nós fizemos no início do culto, foi profético, pastor, como nós fizemos no início do culto, Senhor, eu me rendo para ver teu avivamento, Senhor, e eu quero orar com vocês hoje, crendo num avivamento que vai descer nesses dias, vai começar na nossa casa, vai começar primeiro no nosso coração, arrebentando tudo, dizendo, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno, mas Tu me alcançou, Senhor, eu não sou digno, mas o Teu amor me alcançou, como alcançou aquele povo de Nínive, o Teu amor me alcança hoje, Jesus, me aceita como eu sou, o Teu amor me aceita como eu estou agora, Senhor, mas essa água que passa por dentro de mim me transforma, essa água, Senhor, que passa por mim me transforma.
vamos clamar ao Senhor, amados.